Glória a Deus por mais um devocional que o Senhor nos permitiu estar presente. Hoje, dia 3 de outubro, para a glória de Deus, estamos caminhando aí para o finalzinho do ano. Eu nunca vi um ano passar tão rápido assim na minha vida, gente. Passou rápido demais. Como diz a palavra do Senhor, né? Nos últimos dias, quando o Senhor tivesse já as portas, os nossos dias seriam abreviados. E é isso que tem acontecido. Quando a gente acorda, na hora que a gente assusta, já está na hora de dormir, na hora que a gente assusta, já passou o mês, na hora que a gente assusta, já virou. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos conduza na sua infinita bondade para o propósito dele, para que nós alcançamos nossa salvação, né? Alcançamos aquilo, o grande propósito, que é a vida eterna. Você que pode, abra sua Bíblia no Salmo 91. Vamos meditar no Salmo 91, vamos estar orando a palavra. A minha Bíblia é um pouco diferente, é uma versão bem atualizada, então pode ser que seja um pouquinho diferente da sua, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo de terror noturno, nem da flecha que voa de dia, bo- peraí, nem da flecha que voa de dia e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Caia 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você disse: Ó Senhor, é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você e todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará no leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus por essa palavra. Irmã Eliana, maravilhosa. Estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Bom Amém. dia, paz, Senhor, Bom para dia. todos. Glória a Deus. Pegou o remédio, mãe? Vamos louvar. Oh, Pai amado e querido, probe os teus joelhos, converse com Deus, conte os teus segredos, revele os teus medos, desabafe tudo, derrame em tua alma, abra o coração, toda a tua angústia e os teus problemas entregue em tuas mãos. Mas se não der para ajoelhar, onde estiver você pode falar. O Pai te escuta e tira a angústia do teu coração. O teu silêncio ele sabe escutar, lágrimas que te sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá força para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus até na intimidade. Se está difícil, ore. Está doendo, ore. Mesmo sem força, ore. Não pare de orar. Incomode o céu, pois é lá do céu que tua resposta vai chegar. Se é impossível, ore. Se está fechado, ore. Mesmo sem forças, ore. Não pare de orar. Mesmo que seja gemido, o Senhor te entende e vai te honrar. Oh, aleluia.
oração é a chave da vitória, meu irmão. O teu silêncio, ele sabe explicar. Lágrimas que te sabem interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Tá aí o segredo. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair? É orando. Quer se manter de pé e não perder a fé? É orando. A oração dá força para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Se tá difícil, ore. Tá doendo, ore. Tá fechado, ore. Não pare de orar. Incomode o céu, pois é lá do céu que sua resposta vai chegar. Você está chorando, ore. Se é impossível, ore. Mesmo sem força, ore. Não pare de orar. Mesmo que seja em gemido, o Senhor te entende e vai te honrar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair? É orando. Quer se manter de pé e não perder a fé? É orando. A oração dá força para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. É isso aí. A gente temos que conversar com o nosso Pai. Desculpa aí, que é porque eu estou quase sem fôlego. A gente temos que conversar com o nosso Pai e que orar. Quanto mais está difícil, a gente temos que orar. Porque a oração do crente fiel incomoda o céu, incomoda o Senhor. Né? Então vamos orar. Cada dia mais, quanto mais difícil a gente orar, mais a vitória chega. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o meu bordão. Amém? Amém. Glória a Deus, Flor. Glória a Deus. É só orar que melhora, né? Glória a Deus. E falando E nem tem nisso, bora orar, né? E é eu mesmo que vou orar hoje? Glória a Deus. Amém. Bora orar. Oh, glória. Quem é o preletor do dia é a pastora Pastor Linhares. Linhares. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, neste momento, Pai. Eu continuo, Senhor, a te louvar, a te glorificar, porque santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Neste momento eu entrego cada um que está aqui nesta sala, a família, Pai. Eu entrego a presença de Deus. Eu entrego, Senhor, os que estão ministrando, os que vão ministrar a palavra, os ministradores de todos os dias, Pai amado, os levitas, eu entrego nas tuas mãos também, Senhor Jesus. As dirigentes, meu Pai, a Eliene, a casa dela e todos que passam por aqui, Senhor, porque eu não lembro o nome. E te entrego nas tuas mãos, teu filho, pastor Linhares. Eu sei que o Senhor já transbordou na vida dele, já falou com ele. E que ele coloque, Senhor Jesus Cristo, esta palavra, meu Pai amado e querido, para fora, o que tu já deu a ele. E que ele passe para a gente, Senhor. Mas que ele diminua e o Senhor cresça na vida dele, Pai. Seja lá, Senhor, a palavra que for de exortação, ou para conserto, para o que for, Senhor. Mas que a gente venha entender que é tu que está falando. E assim, Pai, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por tudo que tu fez e que tu ainda vai fazer na nossa vida. Amém. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Linhares? Amém. Estamos por aqui. Amém. Não estou te vendo, você acredita? É. Agora eu vi. Eu liguei, na verdade, eu liguei a câmera agora. Ah, amém. 20 minutinhos aí para o Senhor derramar sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Só confere para mim se vai continuar me vendo aí, que eu vou mudar a câmera. Não, Continua? eu só te ouço. Só Ah, sumiu. tá. Não, então eu vou voltar para aquele formato. Ok. Aí sim, agora tá bom. É que eu vou ficar no outro celular, então. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu quero meditar hoje, juntamente com todos e todas, sobre um texto lá no livro de Êxodo, no capítulo 4, e o versículo 2,
lá diz assim que Deus perguntou, né, de Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, tem um bordão, tem uma vara, eu tenho um cajado. Então é sobre isso que eu queria meditar com vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre a fé que opera milagres, a fé que faz milagres, a fé que desenvolve a vontade de Deus, né? Então, assim, Deus usa algumas vezes coisas, Deus usa situações, Deus usa coisas inesperadas assim para realizar milagres nas nossas vidas e através delas. Algo que muitas vezes é improvável. Isso aí não vai. Deus usa essas coisas improváveis, né? E ele faz isso tudo sempre para que o mérito seja todo da fé. Só que muitas vezes o nosso erro não sei nem se eu poderia chamar de erro, mas tudo bem, não estou encontrando outra palavra, mas o nosso erro seria utilizar algumas coisas que tem na Bíblia que Deus deixou para nos exemplificar e utilizar como amuleto, como coisas mágicas, né? Esse tipo de animismo que a gente chama. Então, muitas vezes Deus usa diversas coisas e de diversas formas para fazer milagres. E é sobre isso que eu gostaria de meditar junto com vocês nessa manhã. E eu gostaria de fazer uma pergunta retórica para todos nós. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: você precisa de um milagre? Né? É uma pergunta retórica, evidentemente, mas é sobre isso que eu quero falar. Quero convidar vocês para a gente refletir sobre alguns momentos que Deus usou o que os seus servos tinham nas suas mãos para realizar milagres, para desenvolver a fé. Perceba que aqui não se tratava de amuletos, mas sim de desenvolvimento da graça, da multiforme graça de Deus para a realização de milagres, né? Primeiro, no próprio texto que nós lemos, quando Deus utiliza a ferramenta de trabalho do Moisés. Ele pergunta, Moisés, o que você tem aí? Ele falou, eu tenho minha ferramenta de trabalho. A minha ferramenta de pastor é o cajado. A minha ferramenta de pastor é o bordão, é o que eu tenho na mão. Então, Moisés, ele aprendeu a usar o cajado enquanto pastoreava ovelhas. Era o que ele tinha, era a ferramenta de trabalho que ele tinha ali nas montanhas. Ele utilizava para ir se apoiando, utilizava para cuidar das ovelhas. Então, esse bordão foi usado tantas vezes por Moisés, tantas e tantas. E aí, então nós vemos que Deus pediu então para ele abrir o mar, Deus pediu para ele tocar rocha, enfim, tantas vezes Deus pediu para que Moisés utilizasse o cajado, o bordão que ele tinha na mão. Então, com isso, eu quero dizer para nós que às vezes Deus quer usar aquilo que nós temos. Deus quer usar aquilo que eu e você temos à nossa disposição. Esse bordão de Moisés representa a liderança. A vara é símbolo de pastoreio, de cuidado. Moisés deixou de ser pastor de ovelhas para cuidar de vidas, guiando o povo ali no deserto. Assim como Moisés tinha o seu bordão em mãos, também nós temos condições de receber milagres de Deus com a capacidade que ele nos deu de liderarmos. Às vezes, Deus nos deu a capacidade de liderar um grupo de pessoas. Deus, às vezes, nos deu a capacidade de liderar algo para ele, quer seja na igreja, quer seja na empresa,
quer seja no nosso lar, quer seja no nosso convívio social, quer seja na escola, enfim, não importa. Deus, às vezes, ele nos dá a oportunidade de exercermos liderança na vida de alguém, na vida de pessoas, para realizar milagres. É o que aconteceu com Moisés, com o cajado que ele tinha. Então, queridos, eu quero nos desafiar a utilizarmos a liderança que Deus nos deu, através, repito, seja lá qual for a área que você tenha essa liderança. Não sei como que é a liderança, a sua liderança dentro do seu grupo, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Eu não sei qual é a liderança, mas você sabe qual é a liderança que você exerce dentro deste meio. E se você exerce essa liderança dentro deste meio, Deus está dizendo que quer usar você. É o que você tem, é o cajado. É o bordão que você tem que vai ser usado, que precisa ser usado. Nós estamos vivendo um momento, queridos, assim, um momento crucial na vida da igreja. É o momento que ou a gente se apega a Deus e vai para cima, ou então a gente fica. Não está mais naquele tempo de 30 anos atrás, quando eu e você aceitamos a Cristo, que era tudo muito bom, né, para ser crente. Até 10, 12 anos atrás, ainda era chique ser crente, né? Era legal, era bacana ser crente. Era de boa. Tinha até show e tudo mais para animar. Hoje está ficando mais difícil. Hoje não está mais tão fácil. E é agora. É nesse momento que Deus quer usar o que nós temos. E a pergunta é o que você tem na mão. O que é que você tem? Quero chamar a nossa atenção para mais uma coisinha que Deus ele usou naquela época para fazer grandes milagres. O povo estava conquistando a terra prometida, mas precisavam vencer Jericó. O povo chegou ali, era algo que Deus tinha prometido para eles. Entenda isso aqui. Eu vou dar para vocês. Essa terra, eu vou dar para vocês. A terra é boa. É uma terra que emana leite e mel. É uma terra excelente. Eu vou dar ela para vocês. Mas quando eles chegaram lá, o que eles encontraram? O muro. Só que no muro tinha um exército que era treinadíssimo para que ninguém se aproximasse ali. Quem se aproximava dos muros de Jericó certamente ia ser atacado e morreria. E Deus sabia. E quando o povo chegou ali, olhou para um lado, olhou para o outro e falou: e agora, Senhor? O que é que vocês têm? A gente tem trombeta. As trombetas estão tudo ok, porque percebamos, queridos, que quando Deus escolheu Israel para ser o seu filho, o seu primogênito, como diz a Bíblia, Deus deu a eles uma missão que era de quê? De adorar. Deus deu a missão de Israel de adorá-lo como o único Deus. Todos os outros povos, a gente vê que eles tinham vários deuses, mas o povo de Israel tinha um único Deus para adorar. E aqui Deus queria fazer um teste para realmente ver se eles estavam afiados. Vocês trouxeram todo o material que vocês tinham humano de luta, sim, trouxemos. E as trombetas estão todas aqui. Olha como é importante você estar com a sua ferramenta de adoração pronta. Quando você está com a sua ferramenta de adoração pronta, Deus usa. E ele disse, então, já que vocês estão com as ferramentas de adoração, que é o louvor, preparem ela, que vocês vão tocar as trombetas. E é algo assim que só quem é crente acredita, né? Imagina, as muralhas de Jericó, com toda a sua potência ali, né?
quem diga que passava carros por cima. Então, tudo aquilo ali, ser derrubado com som de trombeta, é só para quem é crente acreditar. É só para quem é crente acreditar. Mas foi verdade, irmão. Mas aconteceu. Aconteceu por quê? Aconteceu porque o que eles tinham estava ali pronto. E o que era que eles tinham? Eles tinham a ferramenta de adoração, que era a trombeta. Quando a nossa ferramenta de adoração está pronta, está afinada, Deus faz milagres através dela. Irmão, quantas vezes a gente não precisa fazer nada, só adorar para que o milagre aconteça. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive inúmeras experiências. Que eu olho para o lado, olho para o outro e não tem de onde vir. Não tem como acontecer isso. E nesse momento, Senhor, eu estou precisando e não tem de onde vir. Parece que os muros de Jericó criam outro tamanho. Né? Parece que os muros de Jericó ficam mais largos, parece que ficam mais altos, parece que os soldados que estão ali são muito superiores. E aí eu começo a adorar, começo a cantar, começo a dizer palavras de louvores a Deus. E de repente eu vejo as coisas encaminhando, o milagre acontecendo, as bênçãos me alcançando. Por quê? Porque foi utilizado a arma que eu tinha para aquele milagre acontecer, que era a adoração, que era o louvor, que era o símbolo aqui da trombeta. Então, queridos, eu quero te desafiar para que essa fé que foi colocada, essa fé que faz milagres, essa fé que realiza coisas grandes e que aparentemente seriam impossíveis, que ela flui na minha e na sua vida através da adoração. Uma outra coisa que Deus usou através do profeta, lá no segundo livro dos Reis, né? Lá no capítulo 2, Elias. O manto de Elias foi a única herança deixada para o seu sucessor Eliseu. Na verdade, essa foi uma poderosa ferramenta de milagres, o manto de Eliseu. Com este manto, Elias ouviu a voz de Deus quando cobria o seu rosto. Com esse manto, Elias fez parar a água do Rio Jordão para passar. Com esse mesmo manto, Eliseu fez o mesmo Rio Jordão parar para ele voltar. Esse manto pode representar a responsabilidade do ministério profético. Ao transferir seu manto, Elias estava colocando sobre Eliseu a tarefa de dar continuidade ao seu trabalho como profeta de Israel. Foi na transferência do manto que Elias estava dizendo: olha, Eliseu, eu vou estar transferindo a unção, eu vou estar transferindo a graça sobre a tua vida e você será o meu sucessor como profeta. Aleluia. Eu quero nos chamar, irmãos, para isso aqui. Quem vai nos suceder? Nós estamos treinando pessoas para nos suceder. Você e eu somos homens e mulheres de fé, mulheres que representam a Deus, homens que buscam a transmitir Deus através de atos, atitudes, ações e reações. E os nossos sucessores, irmãos? Nós estamos colocando sobre eles o manto para que eles de fato representem a Deus como nós. Nós de fato estamos colocando sobre eles o manto que vai fazer com que eles deem prosseguimento à obra de Deus.
que Ele colocou nas nossas vidas. Porque quem dá a unção é Deus, mas quem ensina somos nós. Quem dá a unção é Deus, mas quem prepara somos nós. Quem dá a unção é Deus, mas quem treina somos nós. Por isso que Jesus disse, olha, vão e façam discípulos, vão e treinem, vão e ajudem, vão e ensinem, vão e façam discípulos. Eu estarei com vocês, eu colocarei o Espírito Santo, mas vão e façam discípulos. O Espírito Santo está sobre vocês, mas vão e façam discípulos. Os milagres vão acompanhar vocês, vão seguir vocês, mas vão e façam discípulos. Porque a obra de fazer discípulos é nossa, irmãos. A obra de treinar é nossa. Vou avançar rapidinho para falar sobre mais uma coisa. 1 Samuel 17:49. O povo de Deus estava sendo afrontado por um gigante chamado Golias. Ninguém ousava enfrentá-lo. Todo mundo tinha medo do seu tamanho. Mas de repente chega Davi. E todos nós sabemos da história. E Davi utilizou ali 5 pedras. Não importa a interpretação que você utiliza para isso, se ele utilizou as 5 pedras representando o nome de Deus, ou se ele usou as 5 pedras representando os 4 irmãos que Golias tinha. Não interessa qual é a sua linha teológica. O que me interessa é, queridos, que essas pedras, eu vou utilizar a linha do nome de Jesus, do nome de Yeshua. Quando nós utilizamos o nome de Jesus, milagres acontecem através da nossa fé. Mais do que nunca chegou a hora, irmãos, de estarmos dizendo quanto Jesus deve ser adorado, o quanto Jesus deve ser amado, o quanto Jesus deve ser venerado. Utilizemos o nome de Jesus em todos os lugares, na nossa casa. Utilizemos o nome de Jesus no nosso trabalho, na escola, enfim, seja lá onde for. Jesus é aquilo que faz a nossa fé aumentar e gerar grandes milagres. A fé que gera milagres, nós encontramos em Isaías, capítulo 38. O rei Ezequias estava lá. Não é? O rei Ezequias estava lá. A mesma coisa a gente encontra lá no livro Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20, né? Eu vou ficar com essa do Segundo Reis, que eu acho mais interessante. Ezequias estava para morrer. Isaías chega para ele e fala, olha, Deus mandou te dizer que coloca a tua casa e você vai morrer. E o que Ezequias fez? Ezequias clamou a Deus por misericórdia. O Senhor ouviu a sua oração, mandou o profeta retornar e dizer, olha, você vai ser curado. Mas Isaías mandou que fizessem uma pasta de figos e colocasse sobre o local aonde estava ali a úlcera. A Bíblia diz, lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 20, versículo 7, que Isaías disse, olha, preparem uma pasta de figos e coloquem em cima da úlcera. Olha, irmãos, que coisa linda. Que simbologia tremenda essa aqui. É bom lembrar que pasta de figo é um doce. Serve para comer, para se alimentar. Né? Na verdade, figo, a fruta, o figo, ele não tem nenhuma característica curativa. Não. O figo não tem nenhuma característica de cura, de cicatrização, de nada disso.
E por que foi isso? É uma simbologia, queridos. É uma simbologia, na verdade, o que Deus queria mostrar para todos nós ali. Deus queria dizer para todos nós, olha, os frutos que Ezequias fez de bom é muito maior do que a enfermidade. Então vou dar mais 15 anos de vida a Ezequias. Os frutos, o fruto que Ezequias fez enquanto ele estava aí é muito maior que essa doença. Olha, queridos, e o Espírito Santo, ele coloca na nossa vida o fruto, né? E o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito, todos nós sabemos, é amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? É domínio próprio, não é demônio próprio. Então, assim, isso aí são coisas que nós precisamos desenvolver, e através do desenvolvimento disto, a gente alcança e realiza milagres grandiosos quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Deus diz para Ezequias, olha, o que você tem, o fruto que você tem feito para mim é muito maior que isso. E para nós ele deixou o Espírito Santo. Para nós ele deixou o Espírito Santo. Quando a gente desenvolve a paz, quando a gente desenvolve a paciência, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, nós estamos, de fato, anunciando Jesus. Nós estamos, de fato, realizando milagres. Quantas pessoas têm se convertido através do nosso testemunho? Quantas pessoas têm se convertido através de verem em nós o fruto do Espírito sendo evidenciado? Quantos de nós temos realizado coisas grandiosas na vida de outras pessoas através do fruto do Espírito? E é Deus que faz, queridos. Isso, já, né? 8h50. Já. Então, e é Deus que faz essas coisas na nossa vida. Então, eu queria, assim, desafiar todos nós a que utilizássemos a fé para realizar milagres, mas dentro deste ponto que nós falamos hoje, utilizemos isso com muita graça de Deus, queridos. Com muita graça de Deus. Que a gente venha utilizar o nosso cajado, representando o nosso pastoreio, representando a nossa liderança, representando aquilo que Deus colocou na nossa vida para realizar. Que nós tenhamos o manto, a transferência de graça para ensinar outros que Jesus Cristo é a essência, que nós usemos o nome de Jesus e que nós usemos o fruto do Espírito Santo que está em nós, em todas as suas partes. Que este fruto, em todas as suas partes, venha fluir de nós e que os milagres acontecerão através das nossas vidas, em nome de Jesus. Ok? Muito obrigado, querida Eliane. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que Deus abençoe a todos nós que estamos nesse devocional. Que as bênçãos de Deus nos alcance, que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida, que nenhum mal nos toque, que nenhuma praga alcance a nossa casa, mas nós vamos estar guardado, protegido, abençoado e desfrutando dos milagres de Deus, porque os milagres de Deus são para nós, queridos. Os milagres de Deus são para nós. Então, que nessa manhã nós recebamos o milagre de Deus nas nossas vidas. Eu profetizo sobre a minha e sobre a sua vida, que essa manhã será uma manhã porque eu e você vamos colocar em nós a graça de Deus que recebe milagre através da fé, e nós seremos grandissimamente abençoados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.
Amém. Eu recebo, em nome de Jesus, todas as ministrações sobre a minha vida, sobre a minha casa. Tome posse sobre as ministrações, em nome de Jesus, meus irmãos. Porque quando o Senhor levanta o profeta a ministrar, como se diz, né? Se você não pegar a sua parte aí, você está dando bobeira, né? É para todos nós. Toma posse. Na hora que for ministrado, receba com todo o seu coração todas as ministrações feitas por um profeta e pelo profeta do Senhor. Aquele que o Senhor levantou nessa manhã para nos abençoar. Amém? Alguém tem algum testemunho? Tem 5 minutinhos aí para dar um testemunho que o Senhor fez. Elisângela, Renata que quer dar o testemunho, é isso? Deixa eu ver aqui na mensagem. Renata quer contar um testemunho, Elaine. Amém. Renata, pode abrir o seu áudio, você tem 5 minutinhos, tá? Para estar testemunhando aquilo que o Senhor fez na sua vida. Graça e paz, meus irmãos. Amém. O testemunho foi em 2021. O meu irmão morava em uma cidade e ele veio para onde eu moro, né? E aí ele sofreu um acidente. Ele rompeu o tendão de Aquiles. E com esse tendão de Aquiles ele veio morar em casa com minha mãe. E aí eu vi aquela situação. E foi meio a pandemia. Disseram que ia chamar ele para fazer a cirurgia e não chamaram. Mas quem fez a cirurgia foi o Senhor. Amém. Eu clamando todas as noites, quando ele ia dormir, eu ungia o pé dele e clamava e pedia. E teve um grande dia, um maravilhoso dia que ele acordou e falou assim, Renata, eu disse, oi. Renata, eu estou curado. Eu disse, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi glorificando. E minha mãe, o que é, Renata? Eu digo, Ivan foi curado. E hoje, ele não tem sequela nenhuma do tendão de Aquiles. Então, tão somente o Senhor ouviu as nossas orações e nos deu, né, a graça e a cura, né, porque foi o Senhor, por excelência. Quem sabe o que é tendão de Aquiles, né, é onde sustenta quase todo o corpo, né? E foi aí que Deus operou esse grande milagre na vida do meu irmão. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus por esse testemunho, Renata. O Senhor, ele continua sendo o mesmo. O mesmo que tapou a boca dos leões, o mesmo que curou, né, esqueci o nome dele, aquele que mergulhou lá 7 vezes. Esqueci o Naamã. nome. Isso. Naamã. O Senhor é o mesmo. Ele não mudou. E o Senhor, ele está posto para nos abençoar e nos curar e nos libertar, transformar vidas, as nossas vidas e através das nossas vidas também, o Senhor está pronto. Acho que quem mudou foi o ser humano, né? Quem mudou foi nós que Verdade. mudamos. Mas que o Senhor nos traga de volta a nossa mentalidade, né? Seja conduzida pelo Senhor. Que o Senhor aumente nossa fé, que o Senhor transborde a nossa fé nessa manhã, porque o Senhor tem cura ainda. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus ainda que liberta, o Senhor ainda continua trabalhando, Ele continua mesmo. Amém? Vamos orar para a gente finalizar? Glória a Deus. Renata, aproveita que você está aí com o áudiozinho aberto, ore por nós, agradecendo a Deus por esse devocional, e depois o pastor Linhares dê a bênção apostólica. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que tu nos deste, pela tua rica e infinita bondade, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã sobre toda a vida de cada um de nós. E agradeço pela oportunidade de estar ouvindo e entendendo mais de ti através das pessoas dirigentes deste culto devocional, que é um presente de Deus mesmo para as nossas vidas, para a gente começar o nosso dia entregando todas as coisas sobre a mão do Senhor. E que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte a cada dia para servir com excelência ao Senhor. Que o Senhor Deus nos guarde, nos livre de todo mal e dê um dia abençoado na presença do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as comunhões e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos e que todos digamos amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus.
Amém, Deus seja louvado. Bom dia a todos. Amém. Com Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. Bom dia. Amém, glória a Deus. Hoje às 15 horas tem oração, hoje é quinta, né? Não se esqueça, toda terça, toda quinta tem oração às 3 horas da tarde. Você que pode, entre lá, vai ter os links da oração nos grupos. Se você não tem acesso, peça o seu líder, a pessoa que te colocou na frente de Deus, ou a pessoa que te convidou para o devocional, peça ela o link da oração às 15 horas hoje. Que Deus abençoe, tenha um bom dia, que o Senhor continue estando com vocês. Em nome Amém.